Eu só gostaria de pegar o gancho aí do que tu está comentando, de quanto esses aspectos eles podem se transformar na cultura da empresa, né? E aí eu acho um convite muito especial para as lideranças que estão nos assistindo também fazerem a sua reflexão, né? Porque a liderança dentro de uma empresa, ela é o exemplo, ela imprime a cultura, né? Então, imaginemos que numa organização a principal liderança sempre se justifica, sempre vive dando desculpas, né? O quanto essa liderança influencia a formação da cultura da organização, da empresa, da sua equipe, né? Quando vê, está todo mundo repetindo, talvez, ou se utilizando desses gatilhos, né, para justificar a não entrega de alguma coisa. Né? A gente sempre fala que o exemplo ensina, né? E a gente se espelha nas pessoas, a gente se inspira nas pessoas. E quando a gente tem um líder, um gestor, ou aquela pessoa que a gente se inspira nela, que a gente vê nela um grande colega, uma pessoa que nos dá assim poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa, né? E quando essa pessoa começa a trazer esses hábitos, esses maus hábitos, por alguma falta de organização, por algum problema emocional, né? Por vários fatores, e isso acaba nos dizendo, poxa, se ela é uma pessoa que me inspira, que tem poder, que tem conhecimento, se ela tem esse tipo de atitude, bom, quem sou eu que não posso fazer também? Então, isso acaba, é um efeito dominó. Perfeito. E esse processo, Luana, por ser um processo mais voltado assim ao lado das emoções, ele também acaba sendo um processo mais inconsciente, né? Então, as pessoas podem estar repetindo justificativas ou desculpas no seu dia a dia, justificando a não entrega de algo, mas num processo inconsciente, ou seja, não que essas desculpas elas sejam pensadas, né? Pode chegar ao ponto crônico assim que a desculpa, e talvez em algum momento a gente, claro, que vá encontrar uma desculpa, né? Cheguei atrasado no trabalho e na verdade o despertador, né? Eu coloquei lá o soneca, cheguei atrasado no trabalho, o despertador não despertou, eu dei o soneca e acabei me perdendo, mas eu vou automaticamente, não vou admitir esse problema, digamos assim, essa minha, entre aspas, falha, e eu vou atribuir por exemplo, o pneu que furou, o trânsito que congestionou, né, um acidente no caminho, enfim. Então, claro que quem vai saber disso é apenas quem está dando a desculpa, né, quem está justificando. Mas ela pode ser intencional ou não intencional, né? Acho que na maioria das vezes, por estar associada a emoções, ela é uma desculpa não intencional. Tô certo? Sim, tá certo. E além disso, de ter consciência ou não, né, a gente pode forjar uma desculpa, ou ela pode sair mais inconsciente mesmo. Existem desculpas que até são justificáveis, você sabia? É mesmo? Exatamente. Tem dois tipos que eu vou falar daqui a pouquinho, de desculpas que são justificáveis, desde que com algum argumento. Legal. Bom, tu comentou então de dois tipos de desculpa, né? E já me surge a curiosidade aqui para saber se existem então até, inclusive, tipos diferentes de desculpa. Mas antes de tu comentar, eu gostaria de quem está nos assistindo que coloque aí nos comentários, né, de onde você para a gente ter ideia de onde nossa live está chegando, né, está alcançando. E também coloque no comentário, obviamente que você não vai se manifestar, né, em relação a si, mas coloque no comentário se conhece colegas de trabalho, por exemplo, que utilizam-se das desculpas para justificar eventuais não entregas de trabalho, não cumprimento de prazo. Aliás, hoje eu fiz uma enquete no nosso grupo do Telegram e eu perguntei se as pessoas tinham colegas de trabalho que se justificavam, né, utilizavam de desculpas para não entregas, né? E 100% das pessoas que responderam lá disseram sim, eu tenho colegas
que se desculpam por não cumprirem prazos de entrega. Mas vamos lá então, Luana, quais são os tipos de desculpas? Bom, vale lembrar, antes de eu começar com as desculpas, que procrastinar é algo que todo mundo faz. A gente já tá careca de saber que todo mundo algum dia deixou alguma coisa para depois, nem que seja o soneca do despertador. Né? Por quê? Procrastinar é um padrão de comportamento, né? E dar desculpas é um padrão de pensamento. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos padrões. Então a primeira desculpa quando que a pessoa dá, e uma das mais rotineiras, uma das mais frequentes, isso não é importante. Eu deixei de fazer porque isso não era importante. Bom, vamos lá, vamos argumentar. Não era importante para quem ou para quê? Não era importante hoje ou não é importante nunca? E aí vale lembrar aqui da priorização, né? da organização das suas tarefas, né? É importante, é urgente ou é circunstancial? Na nossa aula, quem já acessou o nosso site, se você não acessou, vou contar para você que lá no nosso site tem uma aula bacana, uma aula gratuita que eu liberei para vocês, que fala sobre isso, né? Essa tarefa, essa coisa que eu tinha que fazer, isso que eu tinha que entregar, era importante? Ela pode não ter sido importante hoje, mas será que se eu procrastinar, se eu deixar ela para amanhã ou para a semana que vem, ela não pode se tornar uma coisa urgente ou uma coisa que vai ter alguma consequência para alguém ou mesmo para mim, para os meus projetos, para a empresa? Então isso não é importante, isso é uma desculpa que é muito comum. Legal, não é importante, essa é a primeira. Qual é o segundo tipo então de desculpas? Bom, antes de eu falar isso, eu vou falar que eu preciso primeiro falar de outra coisa. Essa é uma desculpa muito comum. Primeiro eu preciso fazer outra coisa para depois fazer isso que eu deveria fazer. Então aqui eu fiz com o Eduardo que primeiro eu precisava falar de outra coisa, dando essa desculpa, né? Então quantas vezes a gente procrastina alguma coisa que a gente quer, alguma tarefa que a gente precisa fazer, alguma compra, porque a gente primeiro precisa passar no supermercado, primeiro precisa atender um telefone, primeiro precisa concluir um pagamento no banco. Sempre tem algo para fazer antes. Que eu vou utilizar como uma justificativa, ou seja, como uma desculpa para uma não entrega de algo que tinha um prazo, um compromisso que E aí mora as emoções. A gente pode aqui argumentar por quê? Por que a gente traz primeiro outra tarefa? Ela pode ser para nós mais prazerosa ou ela pode ser mais fácil de fazer, dependendo do tamanho da tarefa que eu estou procrastinando, ela vai me levar mais tempo, eu sei que eu vou demorar mais, que eu vou cansar para fazer. Então trazer tarefas mais prazerosas ou trazer tarefas que são mais fáceis, né, acaba ajudando a empurrar com a barriga algo que eu tenha medo de fazer ou que eu não me sinta capaz. Perfeito. E a opção, a escolha, né, pelas tarefas que eu faço, se não tiver um processo por trás, né, por mais que soe talvez burocrático, mas não é no sentido do burocrático, no sentido do método, né, se não houver um método para me orientar a priorização e a seleção das tarefas, eu acabo fazendo como tu disseste, de repente alguma coisa porque por aquilo que eu gosto, que me dá prazer, né, algo que eu me interesse mais, o que é mais fácil, né, e eu acabo às vezes deixando algo que é mais importante para depois. E até a questão da segurança, eu me sinto mais seguro, porque isso é uma coisa que eu já faço há mais tempo. Perfeito. Eu tenho mais segurança de fazer, eu sei que isso eu vou executar de forma plena, de forma concisa, eu vou conseguir entregar bem feitinho. Só que na hora da justificativa, quando alguém me cobra, por que eu não entreguei aquela outra tarefa que eu deixei para depois, eu vou me justificar, me desculpar, dizendo que eu não fiz porque havia uma outra tarefa por fazer. Mas na verdade existiu aí um processo inconsciente
que me levou a escolher, a dar preferência para fazer aquela outra tarefa em detrimento daquela que eu teria que entregar dentro de um prazo. Exatamente. Então veja só, é importante, né, a gente observar, ficar atento a esses argumentos, principalmente para quem é líder de uma equipe, para quem acho que todos nós somos líderes, né, Luana, em algum momento, até como pais, nós também somos líderes, nós interagimos com outras pessoas no dia a dia. Então, para a gente ficar atento, que muitas vezes essas desculpas, elas podem estar revelando alguma coisa, né, do seu perfil, do emocional da pessoa, e que, como eu disse em outra live, né, existe aquele iceberg, aquela parte do iceberg que está submersa, que a gente não enxerga, né? Então, uma pauta muito interessante para a gestão de pessoas nas empresas, entender por que as coisas não acontecem muitas vezes, né? E isso impacta na excelência da empresa, né? Quando a empresa tem que entregar um pedido para o cliente, quando tem que cumprir a entrega de um relatório, quando tem que cumprir a pontualidade numa reunião, por exemplo, isso acaba afetando a dinâmica da empresa, né? Essa questão de desculpas e procrastinação.